Fala galera do Lance, estamos aqui hoje para a gente fazer uma entrevista com o nosso craque William, hoje atualmente no Corinthians, mas que atuou pelo Chelsea, atuou pelo Arsenal, jogou no Anzi, jogou no Shakhtar Donetsk, já jogou Liga dos Campeões, que é o nosso assunto aqui dessa live dos campeões. Estou aqui com o nosso repórter João Brandão. Boa noite, boa tarde, João. Fala, Caio, tudo bem com você? Hoje a gente está aqui para falar com ele, bater um papo muito resenha aqui com um cara especial, um cara gente boa. Já tive a oportunidade de falar com ele uma vez. Tenho certeza que vocês vão curtir demais esse papo também. Então, boa tarde, William. Como é que você está, cara? Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. É um prazer poder estar participando aí com vocês. Obrigado pela oportunidade. Ô William, a gente sabe que o vestiário do Chelsea, assim, estava vendo alguns vídeos aqui, tem o zagueiro, né, Antônio Rüdiger, que ele é da resenha, né? Ele gosta de fazer umas dancinhas ali, já fez dança depois que ganhou o título de FA Cup, fez dança depois que ganhou o Champions League. Como é que o Rüdiger era visto no vestiário? Como é que eram as dancinhas dele? O cara parecia meio que uma lombriga dançando. Como é que vocês achavam ele? Ele sempre foi dessa forma, no vestiário, sempre trazendo alegria, né, para nós, com as danças dele. Sempre foi um cara alegre, né? E continua sendo, né? Você vê quando o Chelsea ganha alguma coisa, algum título, sempre mostra ele ali no vestiário dançando. Mas ele sempre foi dessa forma, né? Sempre extrovertido ali, dançando, alegre, trazendo alegria para a rapaziada em volta dele. Pô, falando ainda de Champions League, né? A gente que fica do lado de cá, a gente que jornalista, até mesmo que acompanha, torcedor mesmo, a gente se arrepia com o hino da Champions. A gente vê aquele antes do início do jogo ali, aquele vestiário, a galera se aquecendo, entrando no gramado, o hino da Champions. Essa sensação de ouvir o hino da Champions como jogador, assim, a primeira vez que você ouviu, o que passa na tua cabeça, assim, o moleque que saiu da periferia de São Paulo para jogar a Liga dos Campeões, quando ouviu o hino da Champions pela primeira vez, o que passou pela tua cabeça naquele momento? Realmente é algo diferente, né? Acho que ali passa o sonho, né, de criança, quando a gente é criança e quer se tornar um jogador profissional, jogar na Europa, com certeza já vem a Champions League na cabeça, né, de poder jogar uma Champions League. E sem dúvida esse hino da Champions arrepia, né, é emocionante quando você perfila ali, né, para ouvir o hino antes de começar o jogo. Realmente é algo inexplicável, né, uma sensação única que a gente sente de poder disputar uma Champions League, que é uma competição de altíssimo nível, né? E você disputou suas primeiras Champions com a camisa do Shakhtar, né, William? Mas logo depois você foi contratado pelo Chelsea justamente depois do Chelsea ter sido campeão da Champions League. O Chelsea foi campeão em 2012, você chegou em 2013. Como é que é a diferença, assim, de jogar uma Champions pelo Shakhtar e pelo Chelsea? É muito mais pressão pelo clube inglês? Sem dúvida, né? O tamanho, né? A proporção, né? É claro que o Shakhtar era um time grande ali na Ucrânia, mas no cenário europeu não é considerado um time grande, né? Mas o Shakhtar sempre foi um time que conseguiu montar equipes com, né? Trazendo jogadores de muita qualidade e sempre disputou a Champions League. Eu acho que o máximo que o Shakhtar conseguiu foi chegar até as quartas, se eu não me engano. Se eu não estou enganado, eu acho que foi isso. Uhum. Mas a diferença realmente é grande, né? Disputar pelo Chelsea, uma equipe gigante no cenário, né, mundial, e com certeza a cobrança é maior, né? Por títulos, enfim, por brigar por título numa Champions League, por exemplo. E no Chelsea ainda tem essa coisa que você chegou no Chelsea assim que o Chelsea foi campeão, e o Chelsea só foi ser campeão agora no ano passado, né, com o Tuchel. O que aconteceu nesse meio tempo do Chelsea, em que mudou treinador, em que teve a passagem do Conte? Você foi jogador do Conte, a gente viu o Conte hoje treinando o Tottenham. Como é que foi trabalhar com ele? Assim, é uma pergunta pessoal, porque eu sou muito fã do Conte, então eu queria saber como é que é esse método de trabalho dele. Ele é um cara maneiro, um cara resenha, como é que é? Ele é um treinador muito exigente, né? Como treinador, é um treinador que faz sempre um grande trabalho por onde ele passa. Sempre conquista título, né? Conquistou título no Chelsea, na Itália, enfim, é um treinador que é vitorioso, mas não é um treinador fácil, né? É um treinador que exige muito, ele não tem muito a parte
ele começou a criar um pouco de atrito, né, no Chelsea, ali no segundo ano dele. Vocês acho que acompanharam isso com alguns jogadores, mas é um treinador que realmente ali no trabalho dele no dia a dia é um treinador muito bom que com certeza traz resultado para o clube, né? Então, sem dúvida nenhuma, acho que por mais que eu tenha tido ali um pouco de divergência com ele, mas foi um treinador que eu aprendi muito também, assim, e conquistamos títulos juntos. O Conte parece ser muito bom, eu acho que da resenha, realmente, ele não é. Não, O Conte, o Conte no vestiário, o grupo era solto com o Conte, cantava música, dançava no vestiário, era todo mundo mais concentradão, sério? Como é que era o vestiário com ele? é que, por exemplo, o Chelsea tem eu acho que muitos clubes na Europa ali, na Inglaterra, tem uma filosofia que é do clube, e independente de treinador que chegue, o clube sempre vai manter isso, né? Então a gente chega no vestiário, sempre quando chega no vestiário antes do jogo, já tá tocando música, o roupeiro tem a playlist, ele solta. E assim, independente de quem é o treinador tem que respeitar a filosofia do clube, a cultura daquele lugar, entendeu? Por mais que o Conte, não sei se ele gosta, acho que ele não deveria gostar muito, assim, porque normalmente o treinador italiano gosta dos caras mais aqui, né? Não gosta de um pouco de descontração antes do jogo, mas tinha que respeitar. Então já era uma coisa que é do clube, né? Mas acho que ele acabou aceitando numa boa. Depois do jogo também, quando a equipe ganhava, a música tocava no vestiário, né? E sempre foi desse jeito. Eu comentei que eu gosto bastante do Conte, mas eu gosto bastante do Mourinho também, porque eu gosto desse treinador mais. Não vou dizer sisudo, né? Mas esses caras mais linhadores, assim, O Caio Conte, não gosta da Mourinho, resenha. Simeone. Não, pelo contrário, eu gosto da resenha, mas eu acho esses treinadores, assim, caricatos. Eu acho legal, eu gosto. Tanto que o Simeone é um dos caras que eu mais admiro, assim, no futebol, porque eu acho ele muito. Eu acho ele muito foda, vou botar assim. Eu sei que a gente não pode falar isso, mas é um cara muito focado naquilo que ele quer, ele faz o time jogar para ele, então eu acho que é um cara Uhum. legal. E o Mourinho, você trabalhou com o Mourinho, né? Falam que o Mourinho, quem trabalha com o Mourinho nunca esquece, né? Ah, sem dúvida, para mim foi o melhor treinador que eu tive. Eu sempre falo isso em todas as entrevistas que eu faço, eu sempre falo que ele foi o melhor treinador que eu tive até hoje. Enfim, por tudo que ele já representava, por tudo que ele representa e a forma dele trabalhar no dia a dia, a forma dele, a forma dele falar com os jogadores também, enfim, os treinamentos, enfim, tudo. Eu sempre, desde quando eu cheguei no Chelsea ali, gostei muito dele e foi o melhor treinador que eu tive, né? Até hoje eu troco mensagem com ele às vezes, mando uma mensagem e tal. Chamo ele de number one, special one. E o Mourinho é um cara que, pô, tu vê na imprensa o tempo todo, parece que sempre tem uma pérola dele. Agora ele foi para Roma, sempre parece que tem uma coisa inusitada do Mourinho. Você lembra de alguma coisa inusitada que ele tenha feito com jogadores ou com jornalistas assim, no Chelsea, num período de Champions League, especificamente com o Mourinho? Uma história de você e do Mourinho? Ah, tem muitas histórias assim, né, com o Mourinho assim dentro do vestiário. Ah, ele gostava de brincar às vezes, né? Tinha um momento de brincar, tinha um momento de falar sério, mas sempre foi um cara muito respeitado, né? Acho que tinha uma autoridade muito grande, né, sobre o elenco, sobre o time. E uma coisa que eu admirava muito nele assim, que era um cara muito preparado para qualquer tipo de pergunta, né, do jornalista. Se você vê, se vocês pegarem, ele nunca caiu, nunca escorregou em nenhuma, nunca pisou em nenhuma casca de banana. Ele sempre ia muito preparado e as respostas dele sempre foram, né, diretas, né, nunca caiu em nenhuma pegadinha. Então, é um treinador que, assim, para mim foi o melhor que eu tive, tanto dentro de campo como fora de campo. A forma de lidar com o grupo, a logística dele, enfim, sempre foi um treinador fora do normal, né? Então, para mim foi o melhor. E você é um dos grandes jogadores brasileiros da história do Chelsea, né? A gente pode cravar isso aqui. E como você tem visto esses últimos acontecimentos do que tem passado com o Chelsea, nessa questão do Abramovich, essa questão
da tensão Ucrânia e Rússia, né? Como você acha que o Chelsea pode ser afetado por isso? Você acha que quem está lá agora pode passar por um momento complicado? Isso aí pode interferir, quem sabe, talvez numa campanha de Premier League, numa campanha de Champions? A situação difícil, né? Eu que vivi muitos anos ali no Chelsea, o Abramovich, sempre, todos esses anos, sempre foi um cara que sempre amou o clube, sempre, né, acompanhava o clube onde o clube ia, sempre ia nos jogos no Stamford Bridge. Depois do jogo ia no vestiário falar com os jogadores, cumprimentava os jogadores. Então, assim, eu só tenho coisas boas para falar, né, do Chelsea, do Abramovich, das pessoas que no clube estão, né? Mas essa situação é uma situação difícil, né? É uma pena que isso esteja acontecendo, né, dessa forma. Eu espero que isso não acabe afetando o clube de uma forma geral, enfim, os jogadores também. A gente sabe que, por mais que às vezes a gente procura separar essa parte, né, fora de campo e dentro de campo, mas eu passei por isso, por exemplo, no Corinthians em 2007. É claro que são situações diferentes, mas o Corinthians vivia uma crise muito grande na diretoria, né, por parte da direção, a troca, né, vai sair, não vai, vocês sabem muito bem disso. E o clube naquele ano acabou sendo rebaixado, eu acabei saindo, né, em agosto, e o clube acabou sendo rebaixado. Um período difícil que o clube passou. Mas é claro que são situações diferentes. Isso eu acho que não deve acontecer no Chelsea. É claro que pode ser que o Abramovich saia, venha um outro dono, mas espero que não afete o clube, né, de uma forma geral. Eu vi que já o clube não pode vender camisas mais, por enquanto, a loja do clube está fechada, enfim, várias situações acontecendo. Espero que isso possa se resolver, porque o Chelsea é um baita clube, um gigante na Europa e no mundo, e espero que tudo possa ficar bem por lá. Ainda bem que eu já tenho a minha. Eu não É. preciso, não preciso comprar uma nova. E como é que faz para blindar o vestiário, William? Justamente para esses problemas externos não afetarem os jogadores em campo, não afetar o vestiário, a tranquilidade do grupo. Como é que faz para blindar? Cara, eu acho que ali os jogadores tem jogadores experientes, né, no clube. O clube, de uma forma geral, tem pessoas capacitadas para lidar com esse tipo de situação também. Então, creio que os jogadores têm que focar mesmo no dia a dia, no treinamento. E tem coisas que no futebol, na vida, a gente não consegue controlar, né? Isso é uma coisa que os jogadores não podem, não conseguem controlar. Então, a gente tem que fazer o que a gente consegue controlar. E o que eles conseguem é estar dentro de campo, no dia a dia, ir para o jogo e focar ao máximo para que eles consigam aí continuar tendo êxitos com a camisa do Chelsea, né? Essa questão do vestiário que você falou agora, trazendo um pouco pro Brasil, né? A gente tem visto ultimamente, não vou dizer conflitos, né? Os atentados que têm acontecido aos jogadores e pô, Brasil afora. Aconteceu recentemente também um caso de violência no México, né? Como é que o jogador fica em relação a esse tipo de coisa que acontece, né? A questão do vestiário, a questão da convivência dos jogadores. Vocês ficam abalados quando esse tipo de coisa acontece com outro clube? Vocês ficam pensando que talvez isso possa acontecer com vocês em algum momento? Cara, isso é uma situação inadmissível, né? É um absurdo que isso aconteça no futebol ainda. Futebol é símbolo de alegria, de trazer alegria para o torcedor. Eu já falei isso em uma entrevista que eu fiz, que uma equipe tem que perder, não tem como ganhar os dois times. E muitas vezes o torcedor não entende isso, né? Mas acho que o jogador entra de sacanagem, sendo que o jogador larga a família em casa, muitas vezes fica uma semana fora de casa sem ver os filhos. É, jamais o jogador vai entrar em campo para perder, quero errar, vou errar essa bola aqui para o adversário fazer o gol, não vou fazer o gol, não quero ganhar. O jogador entra em campo sempre querendo ganhar, sempre querendo vencer, né? Muitas vezes as coisas não acontecem da forma que a gente quer e a equipe acaba perdendo. Uma coisa no futebol a gente consegue controlar performance, mas resultado a gente não consegue controlar, entendeu? Então, e isso às vezes quando a equipe perde acaba gerando ódio na torcida, a torcida quer bater, quer matar o jogador é tratado como, vou até colocar as minhas palavras aqui, mas
nem bandido é tratado da forma que o jogador é muitas vezes, né? O jogador a torcida quer tacar pedra, quer bater no jogador. Enfim, muitas vezes o jogador, principalmente no Brasil, o jogador se sente vigiado 24 horas, por exemplo, sabe? Você fica meio acuado, pô, se eu fizer isso aqui, que será que vão pensar? Se eu postar isso aqui nas redes sociais, o time tá ganhando, mas daqui a pouco o time perde, a torcida vai lembrar que eu fiz esse post, aí vai vir, o jogador só quer ficar postando coisinha no Instagram, sabe? Umas coisas que acontecem no Brasil que nós estamos em 2022 e ainda ver essas coisas acontecendo realmente é um pouco complicado, um pouco difícil, né? Então, o que a gente espera é que nós jogadores, a gente não pode fazer nada, né? Quem pode fazer são as autoridades, pessoas capacitadas para isso, que não fazem também. Não punem a quem tem que punir. Então, os nossos jogadores, queremos que a punição seja feita, né? Para essas pessoas, esses torcedores que não são torcedores, são bandidos que vão ali para atacar, para querer ferir o outro ser humano, né? Então, essa, esse é o meu pensamento, né, sobre isso. E traçar um paralelo até com a Europa, né? Que o jogador na Europa, pelo menos a gente vê aqui do Brasil, a gente vê que não acontece muito isso, né? Apesar da Inglaterra ter sido casa dos hooligans já há muito tempo, né? Não aconteceu nenhum tipo de situação semelhante com você no Chelsea, né? Nem eu Não, acho que não, em qualquer outro lugar do mundo. não, não, nunca. No Chelsea, por exemplo, a vida perdia jogos e saía para jantar, normalmente. Claro que eu estava triste pelo resultado, sim, mas isso não quer dizer, saiu para jantar porque eu estou feliz porque o time perdeu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Então aqui no Brasil tem muito isso ainda. Pô, o time perde, o cara não pode nem sair, não pode nem descer na recepção do seu apartamento, ou sair na rua, sabe? No Chelsea eu sempre tive essa vida social bem mais tranquila, né? Independente de resultado ou não. E aqui no Brasil a gente sabe que não é dessa forma, né? Se perde o jogo, você não pode sair de casa. Na Europa é muito diferente quanto a isso. Eles respeitam muito o espaço do jogador quando ele está com a família, quando ele está no momento dele, com a família, independente do resultado positivo ou negativo dentro de campo. E você contou uma situação, William, que até eu lembro que virou piada assim, para muita gente, né? No tempo de Orkut. Eu sou das antigas também, William. O Caio é mais novo que eu, embora seja meu chefe, mas eu sou das antigas. Que tinha uma publicação no Orkut que um torcedor do Vasco tinha reclamado do Dinamite ter ido jantar com o Vasco numa situação horrorosa, justamente bem que você relatou aí. E acabou virando piada no final das contas, a reclamação do torcedor e tudo mais. Mas é uma situação bem complicada. E o Lance hoje em dia está com uma campanha que é o Lance pela Paz, justamente para tentar coibir esse tipo de violência, esse tipo de coisa que acontece contra vocês. E é importante ouvir seu testemunho sobre isso. Queria saber se você tem algum recado para dar, principalmente para esses brigões aí, para esses valentões que saem nas ruas. Outro dia a gente viu em Cruzeiro e Atlético Mineiro pessoas indo para a rua para brigar. Não sei nem se era nos arredores do Mineirão ou se eles marcaram para brigar em outro local, porque isso daí acontece também. Queria saber se você tem algum tipo de recado para essas pessoas que se acham acima da lei, né? O que eu posso dizer assim, que às vezes não tem muito o que dizer, né? A pessoa só vai lá para isso, né? A pessoa só vai para isso mesmo. Ela não vai para torcer pro time, ela vai lá para brigar, para arrumar confusão, para querer matar, enfim. O que a gente espera, né, nós jogadores, é que isso acabe, né? Independente de qualquer coisa e que as autoridades façam alguma coisa de fato, né? Que possam punir a quem tem que ser punido, né? Nós jogadores, o que mais nós queremos é isso, né? Então é uma situação realmente difícil, né? É por isso que muitos jogadores pensam 20 vezes antes de voltar ao Brasil. Por causa de situações como essa. O cara vai ter uma proposta legal do Corinthians, do Flamengo, equipes grandes. O cara vai pensar 20 vezes, pô, será que eu vou me expor a isso, expor a minha família a essa situação? E às vezes quando o cara volta, aí começa a acontecer situações como essa, o cara já começa a pensar, pô, acho que é melhor voltar para a Europa, né? Aqui a situação ainda no Brasil continua a mesma coisa, não muda nada.
sai ano, entra ano e as coisas continuam acontecendo. Então o que realmente a gente espera que esses torcedores vão para o estádio realmente para torcer pela equipe. Claro, se quiser vaiar o time quando perde, a gente é de acordo. Quiser criticar os jogadores quando o jogador está mal, a gente é totalmente de acordo. Mas só a gente não é de acordo quando começa, né, a gerar violência, a querer atingir a família do jogador, a querer né, mandar mensagem nas redes sociais xingando a família, xingando a esposa, xingando, né, pessoas que não tem nada a ver. Então é isso que eu espero, né, como jogador, que isso possa mudar no Brasil. É claro que às vezes pode acontecer na Europa, mas é muito difícil, mas acontece mais no Brasil, né? Na Europa até, acho que até mudando um pouco de assunto, mas continuando nessa pauta, na Europa eu acho que é muito mais claro o racismo, né? Não sei se você já sofreu com isso na Inglaterra, porque eu lembro que na época da Eurocopa, quando a Inglaterra foi perdeu nos pênaltis para a Itália, né? Acho que foi para a Itália. Velho, eu não sou tão velho, mas minha memória não é tão boa assim. Eu tava nesse jogo aí, É, eu lá, assisti esse lá, em, jogo. lá em Wembley, né? Eu lembro que eu tava de folga, eu abri meu Instagram na hora que o Rashford, que o Saka e que o Sancho perderam o pênalti, não foram? Foram os três que perderam, né? Na hora que eles perderam o pênalti, eu já sabia o que ia acontecer. Eu já entrei no Instagram deles pra ver. Os primeiros comentários já eram de gente botando emojizinho de banana, botando emojizinho de macaco. Então, se os caras que são ingleses sofrem racismo, eu fico imaginando até os casos dos brasileiros, latinos, africanos Sim, que sim. sofrem esse tipo de preconceito lá. Isso já aconteceu com você em algum momento? Já aconteceu quando eu tava no Arsenal, né? Aconteceu quando eu tava no Arsenal, o time não vinha bem, perdendo alguns jogos, e aí começaram a me mandar, né, mensagens desse tipo também. Foi até eu publiquei no meu Instagram, falando sobre isso. Mas acontece bastante, né? Acho que não só lá, mas aqui no Brasil também. De repente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Final de Libertadores, claro que não vai acontecer, que se a gente chegar, a gente vai ser campeão. Em nome de Jesus, Corinthians. Mas, por exemplo, o Corinthians chega numa final de Libertadores. Aí vai o William, bate um pênalti, o Jô bate pênalti e sei lá, quem mais posso colocar aqui? O Gil, por exemplo. Os três perdem. O que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa, vão começar a xingar de tudo quanto é nome, vai gerar o racismo também, as pessoas vão. Então, assim, não, acho que não só lá na Europa, mas no mundo todo isso acontece, né? É, é um assunto também grave, que também muitas vezes as autoridades, as pessoas que podem fazer alguma coisa não fazem sobre essa questão também, que é um assunto muito triste, né? Que até hoje acontece. Tem muito brasileiro lá na Ucrânia, o Vitinho, recentemente, que joga no Dinamo Kiev, falou que, se eu não me engano, foi o Vitinho que sofreu racismo na Rússia também, o pessoal do Zenit também sofre com muito isso. Na Ucrânia você sentiu um pouco mais dessa questão do que na Inglaterra, ou na Ucrânia foi tranquilo para você? Não, foi na Ucrânia tranquilo. Acho que uma vez ou outra, às vezes ia jogar contra um time fora de casa, a torcida adversária fazia, sabe, alguns barulhos assim imitando o macaco, mas nada, tipo, uma ou duas vezes, sei lá, nunca passei por isso fora do campo ou algo do tipo, né? Mas mas sempre foi uma coisa que aconteceu, né? Sempre uma coisa que aconteceu. Aqui a gente vê de longe, né? Eu lembro que na época da Euro eu também fiz uma matéria sobre o Sterling, que o Sterling ainda tem uma briga muito forte, assim, com a imprensa inglesa, né? A questão do racismo. Eu não sei se você já chegou a perceber isso, que às vezes a imprensa inglesa pega mais no pé dos jogadores negros do que dos jogadores brancos por lá. É, eu acho que acontece um pouco. Eu já vi algumas matérias sobre isso, o próprio Sterling falando, outros jogadores também. Realmente é algo triste, né? Acho que é algo triste que acontece lá e no mundo todo, essa situação.
E de repente um atleta negro e um branco, de repente faz o mesmo erro, o peso é muito maior no atleta negro do que num branco, por exemplo, né? Então, enfim, são situações que realmente é até difícil de ficar falando. A gente espera que, de fato, isso possa mudar no mundo todo, né? E até uma situação bizarra na Inglaterra, que a maioria tem muitos comentaristas agora que são ex-jogadores negros. Tem o Ian Wright, que era do Chelsea, o Rio Ferdinand, que era do Manchester United. Então, o Thierry Henry, acho que hoje também é comentarista, jogou muito tempo no Arsenal. Então, isso acaba, esse movimento de pessoas negras entrando nas mídias na Inglaterra também está crescendo. É um negócio bem interessante. É verdade, interessante. Muito interessante. Isso acho que ajuda cada dia que passa, acho que isso vai melhorando ainda mais, né? O pensamento desses haters, né? Que esses se escondem atrás de um celular, de um computador, realmente só para atacar, enfim, para fazer ataques racistas e tudo mais. Então, vamos voltar pro assunto Champions, né? Você acha que o Chelsea é um dos favoritos para ganhar essa Champions, ou William? Você acha que, apesar de ter o City, apesar de ter o Liverpool, apesar do Real Madrid, que anteontem teve mais uma noite de gala na Liga dos Campeões, você acha que o Chelsea dá para beliscar ali um bicampeonato, talvez? Difícil, né? Difícil falar sobre favoritismo numa competição como a Champions League, que reúne muitos times de muita qualidade, nível alto. Mas minha torcida é pelo Chelsea esse ano de novo. Vou torcer pelo Chelsea, espero que o Chelsea consiga o bicampeonato, né? Eu vou estar na torcida. É claro que vai ser muito difícil, vai ser uma parada dura aí pro Chelsea. Mas sempre é difícil na Champions League, sempre é difícil. Ninguém acreditava no Chelsea no ano passado, o Chelsea acabou levando, né? Então esse ano minha torcida é pelo Chelsea novamente, que eles consigam levar essa Champions de novo. Mas, William, vamos sair um pouquinho do muro aqui. O Chelsea fez 2-0 no Lille em casa. O Chelsea é favorito para passar do Lille, né? Sem dúvida, sem dúvida. Favorito. Fez 2-0. Claro que futebol, tudo pode acontecer. Vocês viram aí Real Madrid e PSG. O PSG saiu na frente em 10 minutos, o Real Madrid fez 3 gols. É claro que nível técnico ali é diferente, né? De uma equipe como o Real Madrid. Do Lille eu não conheço muito bem, mas com certeza se chegou até essa fase é porque tem qualidade também. Mas o Chelsea é favorito para esse jogo, sem dúvida. Você gostaria de palpitar uma final ideal para o Chelsea? Difícil. Sei lá, vou dar um chute aqui. O Chelsea para entrar em final tem que entrar desacreditado. Não sei, Chelsea Real Madrid ou Chelsea Bayern? Não sei. Chelsea Bayern seria legal, hein? Revanche de 2012 seria legal. Qual foi o time, assim, o estádio, William, que você mais gostou assim, de entrar numa Champions League? Porque você jogou muitos anos na Premier League, né? Então você acabou visitando os mesmos estádios. Mas numa Champions League, um estádio que você entrou e falou: caraca, tô aqui, nunca imaginei estar aqui. Qual foi esse estádio que você visitou, que conheceu? Olha, um estádio, acho que o Camp Nou, né, do Barça. O estádio do Barça é um estádio que, quando eu pisei lá para jogar Champions, realmente senti algo diferente. Nunca joguei, não consegui jogar no do Real Madrid. Também é um estádio top, né? Mas um estádio que eu queria jogar um jogo de Champions, por exemplo, acho que era o Wembley. Nunca joguei um jogo de Champions no Wembley. Pô, eu fico imaginando aqui, cara. Coisa de maluco, né? Tipo assim, a gente joga. Pelo menos eu sou muito viciado em videogame, né? Então, tipo assim, a gente jogando videogame ali, quando tu consegue chegar na final da Champions do torneio com teus colegas ali, tu já fica, caraca, tô na final. Eu fico imaginando, pô, tu jogar um jogo de Champions, assim, deve ser uma sensação única. Eu não consegui chegar numa final de Champions, né? A gente, com o Chelsea, eu cheguei até semifinal. Como vocês falaram no começo, um ano antes o Chelsea foi campeão, né? Eu cheguei no outro. E aí saí e o Chelsea chega na final da Champions, foi campeão. Errei muito. Errei ter saído, não era pra ter saído, era pra ter ficado. Pô, mas aí tu ganhou Premier League, tem gente aí que não tem Premier League. Sim. Não, um Gerrard da vida aí, o cara passou a vida inteira não ganhou a Premier League. Verdade. Não, fui muito feliz no Chelsea, conquistei títulos importantes.
título que eu sonhava em conquistar, a Premier League, né? Mas se eu tivesse ficado, eu teria conquistado a Champions, tá vendo? Uma Libertadores compensaria a falta de Champions? Nossa, seria incrível poder ganhar a Libertadores, né? Ainda mais com a camisa do Corinthians aí, jogando pelo Corinthians, seria algo incrível mesmo. É isso, então, Ó, fechou? William, eu queria te Mais alguma perguntar coisa? assim. Não, peraí. É que antes de encerrar, eu quero meu momento ali. William, eu queria saber se você toca algum instrumento, se você tem algum instrumento por perto aí. Não tem aqui nenhum instrumento, mas eu sei tocar pandeiro, sei tocar algumas coisinhas, mas aqui não tenho. Pô, eu vim aqui com minha lata de lixo hoje, ó, pra gente fazer um. É porque eu não tenho tantão. Dinheiro aqui, dinheiro de jornalista, sabe qual é que é, né? Só que aí eu vim com o meu tantã aqui, minha lixeirinha, pra gente fazer um pagodinho. Você sabe tocar alguma coisa? Pô, Renato Augusto, a gente sabe que. Renato Augusto, a gente sabe que. Se chegar no vestiário do Corinthians e estiver tocando um rock, tu acha até estranho, né? Rock não, rock não. Não, é que eu fico imaginando que na Inglaterra, né? Tipo assim, na Inglaterra é mais. No vestiário sempre tocava R&B, assim, hip hop, esse tipo de música que o pessoal gosta bastante. Então era só esse tipo de música que tocava, né? Então o pagode lá não tocava. O pagode lá não tocava. Tu não imagina um Rudiger escutando rock também, né? Pelo amor de Deus. Não. Ele nem gosta. Ele nem gosta. Certeza que ele não gosta. Mas na resenha dos brasileiros cantando um Capital Inicial no vestiário. Não vai rolar. Aqui, ó. Peguei aqui, Grupo Revelação. Você conhece que é Revelação, né? Conheço, claro. Pô, aqui, ó. Quero ver se você canta bem, então vai. Calma nessa hora. Quando eu te vi pela primeira vez, me encantei com o seu jeitinho de ser. Eu vou aqui na palma da mão, aqui, ó. Seu olhar tão lindo me fez viajar. Vi no seu sorriso imenso mar. Acho que a gente precisa entrosar mais, tá um pouco fora de ritmo nosso time. Pô, vamos pro refrão aqui. A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. Também. Um pouco fora de ritmo nosso time. É lixeira. Pô, muito obrigado aí pelo teu tempo, muito obrigado pela entrevista, foi legal demais bater um papo contigo, um cara que eu admiro, um cara que eu acompanhei lá no futebol europeu, um cara que eu torço muito para dar certo aqui no Corinthians. Então, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer participar aí com vocês. Esse papo aí bem bacana, bem legal. Obrigado mesmo pela oportunidade. Um abração aí para vocês. Muito obrigado também, William. Em nome de todo o lance, de toda a equipe. E vamos torcer pro Corinthians sair. Aqui eu não tenho time. Aqui o meu time é o time dos jogadores com entrevista. Então vai, Corinthians. É isso aí. Tem que torcer para nós, então. Obrigado, rapaziada. Vai, Corinthians. Tamo junto. Valeu.